Olá, pediláticos! Bem-vindos ao Pediverso, o podcast onde todos os multiversos pediátricos encontram a prática do dia a dia, a prática da vida real. Hoje é o nosso terceiro episódio e esse tema tá imperdível. Eu tô com uma pessoa muito importante aqui na minha frente, uma amiga, e a estrela da noite, ela vai dar uma aula pra gente hoje. Já já eu apresento ela para vocês. E antes eu também quero já te convidar a fazer parte do nosso canal, a se inscrever, a encaminhar para todos os seus amigos. Não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum episódio. Lembra da nossa comunidade, se você ainda não faz parte, entra na nossa comunidade do nosso curso de emergências pediátricas e eu quero te convidar a vir aqui com os meus colegas de bancada. Deixa eu chamá-los um a um. Primeiro, aqui em cima está Renan, que é o meu amigo que está ali em Recife. Dá um oi para a galera aí, Renan. Se você não sabe quem é o Renan, assista o primeiro episódio, ele contou um pouco sobre a história dele. Conta para a galera de onde você está falando agora. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Pediverso. Tem sido muito legal ver o retorno de vocês sobre nossos encontros e nossas discussões. Tem rendido muitos comentários, muita coisa legal. É muito bom ver que vocês estão acompanhando e está todo mundo curtindo. Você está com cara de cansado, né? Você já está de plantão há uns 3 dias já, hein, Renan? Já, todo dia. É isso aí, mas vai dar certo. Fica firme aí. Essa é a nossa vida. E você, Daniel? Fala aí, de onde você está falando hoje? Você está no Panamá, na Venezuela? Onde você está hoje? Fala, galera. Beleza? Satisfação. Mais um Pediverso podcast. Super ansioso para poder aprender muito aqui da história, o que aconteceu, como me proteger. Eu estou falando diretamente assim do miolo da floresta amazônica, da Serra dos Carajás, núcleo urbano de Carajás, na cidade de Parauapebas, no estado do Pará. É isso aí. Eu brinco com ele, coitado. Não é Panamá nem Venezuela, é que ele está no meio da floresta amazônica. Se você olhar no Google Maps, você se perde lá dentro. Mas está sendo uma experiência legal aí, né, cara? Sensacional. Daniel também contou um pouquinho no último episódio. De 15 pacientes de ambulatório hoje à tarde, acho que 8 eram da tribo Xicrim. Então, estou aprendendo demais com a população indígena e já arranjei um professor que vai me ensinar um pouquinho o que é dor, azia, dor não sei aonde, dor de cabeça, vômito. Vou aprender o idioma deles. Aí. O que você está pegando mais aí de caso, da parte epidemiológica deles aí? Tem muita tuberculose, dengue, o que você está pegando mais aí? Malária? Cara, temos muita dengue, mas assim, eu fiquei impressionado, não fugiu muito do que assim, o Brasil está vivendo, né? A gente teve a parte de bronquiolite, que já acabou mais cedo, agora muita gastroenterite, certo? Mas eles têm deficiência de vitamina, até a parte da rotina, a gente tem que pedir vitamina B1, algumas coisas específicas do check-up das crianças no consultório. Muita parasitose e, por incrível que pareça, cara, tem uma mescla muito grande das culturas, então eles comem muito miojo, muito industrializado. E assim, a gente pega assim, crianças escolares, colesterol elevado, triglicérides elevados, sabe? Então, assim, a gente está tendo esse problema alimentar muito grande, esse choque de cultura, né? Mas bem legal, estou aprendendo bastante com eles. Existe uma medicina local, cultural também, né? Sim, vamos dedicar um episódio só para falar de saúde indígena, hein? Pra você contar seus causos aí. Legal. Mas assim, vamos para o que interessa, né? Vamos para o tema maior. Deixa eu abrir a minha amiga Ana Lúcia. Eu vou deixar você se apresentar, mas fazendo uma breve apresentação. A Ana, a gente trabalha juntos numa UTI, ela é supervisora de UTI pediátrica, a Ana é da USP, do HC, é médica assistente, é mestre, vou deixar um pouquinho você falar, mas aprendo muito com a Ana, todos os dias a gente trabalha juntos, e um dia a gente trocando ideia, ela trouxe
algumas experiências que ela passou e tem passado. Você fica super à vontade, o que você quiser compartilhar ou não quiser compartilhar, tudo bem. Mas a gente separou para o tema de hoje para falar de processo médico e a gente, da nossa especialidade, a gente está muito exposto todos os dias, né? A gente pega casos difíceis, às vezes famílias difíceis, também já passei por algumas situações complicadas. E a Ana manja demais, ela está relacionada ali com os alunos da Faculdade de Medicina e ela ensina sobre isso. Eu acho que ela tem uma vasta experiência e também, se você quiser, você conta um pouquinho dos seus causos pessoais. Muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite aos meninos. Prazer estar aqui essa noite. Então, eu sou a Ana, né? Tenho já 11 anos aí de formada em medicina. Vim lá da Faculdade de Marília, né, a estadual, a FAMEMA, depois me especializei em pediatria na Unesp de Botucatu e vim migrando para próximo de São Paulo e vim parar aqui, onde eu fiz a residência de terapia intensiva pediátrica na USP e por aqui fiquei, emendei aí um concurso, né, então trabalhando no hospital universitário e também fiz um mestrado e me tornei mestra em ciências da saúde com projetos aí de continuar nos estudos aí, quem sabe um doutorado breve. Opa, trabalhoso. Trabalhoso. E o Evandro me conhece, estamos ali trabalhando juntos num hospital da rede privada, né? Nos conhecemos ali. Como ele tem uma carga horária muito grande, é praticamente um médico diarista, eu falo junto comigo. E eu só não quero a parte de gestão, porque para mim já deu. Eu já fiz gestão, não gosto. Eu só gosto de fazer o meu plantão e vou-me embora. Pego os casos, mostro para a galera na internet, tá bom demais. Deixa para você a parte de organizar. Fogo, quem vai lá pagar sempre chega para mim. E ele é um excelente, que eu falo, é o nosso melhor. Opa. É o nosso melhor técnico em passagem de catéter venoso central. Junto, adoro. Maravilhoso, né? Então, adoro. Ele é o mais expert ali da nossa turma. E a gente ensina, hein? A gente ensina nas nossas imersões. Hein? Ele ensina e é incrível, é fantástico o quanto ele é ágil e técnico nesse procedimento difícil também, cheio de risco. Obrigado. Não, então eu também vou rasgar elogio. Já que você começou, a Ana é incrível. Assim, você é muito estudiosa, ela manja muito dos casos difíceis. A gente teve um caso, eu até contei desse caso semana passada, retrasada, que foi uma influenza e de repente abriu um derrame pericárdico, fez uma miocardite super grave. E a Ana é aquela pessoa que é estrategista, que corre atrás de especialista e tal, e rapidinho já descolamos ali uma diálise e tal, e de repente essa menina ia para ECMO. E essa parte de organização que eu acho a mais difícil, né? Porque a maioria do nosso público é uma galera que trabalha em lugares que às vezes não tem a mesma estrutura que a gente tem, infelizmente. Inclusive, o Renan, ele fala muito de POCOS, de ultrassom, e tem gente que não tem nem o ultrassom, e na verdade não tem nem uma agulha de intraóssea, né? Às vezes a gente faz umas imersões e o pessoal tem essa dificuldade de estrutura. Mas assim, outra coisa é você ter a estrutura e não saber usar também, que a gente vê isso muito. Rede privada, a galera pega caso grave, mas demora para fazer diagnóstico, demora para acionar o que precisa, porque ECMO, ventilação de alta frequência, você não pode perder o time, né? Diálise, e você faz isso muito bem, você é top no que você faz. Mas conta um pouquinho mais assim da tua trajetória. Da minha trajetória. Hoje lá na USP, no HC, você faz o que lá? Você é plantonista? Lá né, nesse concurso é um hospital universitário, então é assistência, ensino e pesquisa, né? Essa é a nossa função quando é feito o contrato. Então eu ensino os residentes, né, que passam pelo estágio da residência de terapia intensiva por 6 semanas, os residentes de pediatria do 2º ano e também os residentes da terapia de terapia intensiva pediátrica mesmo, né? Os R, que a gente fala agora, R4 e os R5. Então, as práticas diárias da terapia intensiva de um hospital secundário, né, que não é um hospital especializado, é mais um hospital do dia a dia, né? Nós participamos desse ensino e também de lá que até surgiu a minha tese de mestrado, veio de lá, então... O que é a tua tese? De sedação e analgesia para criança, para procedimento, passagem de catéter, em crianças extubadas, inclusive em insuficiência respiratória, para você não ter que entubar o seu paciente, que é um grande risco, apesar de parecer algo muito simples e muito fácil.
como você ceda de uma forma mais segura ao seu paciente, com menos eventos adversos, para que o procedimento seja feito de uma maneira também muito segura, sem os eventos adversos relacionados ao procedimento. Foi um estudo muito interessante, que propôs uma estratégia e comparou com o que fazíamos antes, e os resultados foram bem satisfatórios. Sabe? O trabalho foi apresentado em apresentação oral no Congresso da Society of Critical Care Medicine, de UTI, lá em Orlando, o ano chique, né? passado, no começo do ano, muito interessante. Muito bom. Congresso de Terapia Intensiva Pediátrica do ano passado, que foi em Minas Gerais, também foi apresentado de forma oral. Que demais. Então, a gente tem disseminado aí esse conhecimento, né, para aperfeiçoar cada vez mais a nossa prática. Né? E Muito bom. Inclusive, já seria legal fazer um comentário aí, fazer um conteúdo com ela. Eu não estava é? lá no BH, eu vi essa apresentação. você Se eu estava não me lá? engano, é o que você usa ketamina 1 mg quilo e 0,5 mg quilo de Precedex em 15 a 30 minutos, não é isso? A gente faz o ataque do Precedex de 1 micrograma por quilo, que na literatura é em 10 minutos, isso é obrigatório, mas nós encurtamos depois de uma revisão de literatura bem extensa do que os anestesistas fazem, que é principalmente no centro cirúrgico. Nós conseguimos encurtar esse tempo de infusão do Precedex em bomba controlada em 3 minutos, juntamente com o bolo de ketamina inicial, e a gente mantém uma infusão contínua do Precedex, né, que, na verdade, é a dexmedetomidina, em 0,5 micrograma quilo hora, e se o paciente precisar de novos bolos de ketamina, nós aumentamos para 1 micrograma por quilo por hora. E aí os resultados foram bem satisfatórios, sabe? Acho que você viu a doutora Daniela Carla apresentando esse Sim. que é a nossa rainha da sepse, como eu falo, é presidente do Instituto Latino-Americano de Sepse, e ela foi minha orientadora, e ela que levou esse trabalho, porque eu não pude comparecer no congresso. Demais. Foi muito legal. Desde então a gente tem usado isso lá. Aí, tá vendo? Muito obrigada. Seu impacto o conhecimento chegou, sendo disseminado, que é o mais chegou importante. lá em Recife. E eles não se conheciam, estão se conhecendo aqui na bancada, na mesa. Inclusive, tem uma residente aqui escondida que ela não quer aparecer. Eu não vou fazer ela passar essa vergonha, coitada. Mas depois a gente troca umas ideias com a Luísa também para a gente ver o que tem sido feito na residência, né? A gente falou sobre carreira médica no primeiro episódio e como mudou, né? Mudou demais, assim, a prática da residência e tal. Aliás, eu aprendo todo dia, eu já estou ficando velhinho, né? Barba branca, 20 aninhos de formado, e eu falei no nosso primeiro episódio, em 10 anos a medicina mudou completamente, assim. Eu terminei UTI em 2012, já mudou tudo. Então, desde do que a gente usa de sedação contínua e etc., e a gente falou muito sobre a importância de se manter atualizado, de estudar sempre. Tem que estudar, não adianta, porque... E aí a gente vai já começando a entrar no tema. Tem a ver, você vai me explicar as palavras certinhas para a gente relembrar, mas tem a ver com imperícia e etc. Você ter novos protocolos e você... Não, eu gosto de fazer do jeito antigo. A gente falou um pouquinho sobre catéter. Eu gosto de passar do jeito velho, que é por marcos anatômicos, foi como eu aprendi, mas eu me forço a passar também com ultrassom, a aprender, fazer ultrassom, fazer POCOS, porque senão você começa a errar em coisas que já não se pode mais errar, né? Mas assim, já abrindo o debate, e Renan, Daniel, você está muito quieto, você quer comentar alguma coisa por enquanto? Cara, tô só admirando. Só de... Depois eu quero ouvir, eu quero ouvir de você. Ansioso. Quero saber das histórias da doutora, tô aqui. E eu quero saber, você falou que tinha uma história para contar, daqui a pouco você conta. Beleza. Prestem atenção. Brasil, números recentes, hein? 2024, cerca de 74.358 novos processos por danos morais, materiais decorrentes da prestação de serviço de saúde. Em média, 203 por dia. Presta atenção. A nomenclatura oficial deixou de ser erro médico e passou a ser danos materiais e ou morais decorrentes da prestação de serviço de saúde. Em 2024, na rede privada, 40.851 processos por danos morais e 16.772 por danos materiais. No SUS, 10.800, então muito mais, 4 vezes mais na rede privada.
Nos Estados Unidos, 2024, olha esse número, 28,7% dos médicos americanos já haviam sido processados ao menos uma vez na carreira. Em 2016 era 34%, parece que mantém mais quase 30%. Houve cerca de 5 bilhões pagos em acordos e indenizações por malpractice nos Estados Unidos e 11.451 claims reportados. E aí? Especialidades mais expostas. No Brasil e fora os rankings variam, mas ginecologia e obstetrícia liderando aí a Copa do Mundo dos processos, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia plástica, oftalmologia, medicina de emergência e neurocirurgia. Principais causas desse processo: falha diagnóstica, atraso no diagnóstico, erro medicamentoso, complicação cirúrgica, falha de comunicação, prontuário ruim e ausência de consentimento informado. Aí a gente também comentou em outro episódio, a gente deu alguns exemplos, a gente falou daquele caso da adrenalina que era para ser inalada e foi na veia, a gente já falou um pouquinho sobre essa importância da comunicação, mas aí, então assim, dado tudo isso, Ana, na tua prática, como foi até aqui? Você falou que está com quantos anos que você está... 11 anos já 11 de formada. Já é um chão, né? E realmente, nos últimos 7 anos, eu vejo uma revolução muito grande da prática assistencial, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem muita tecnologia, muita coisa mudou. E é importantíssimo a gente se manter atualizado aí em todas as dimensões desse país imenso que é o Brasil, né? Então, o que eu tenho percebido é que nós precisamos cada vez mais falar sobre defesa médica, né? Na formação médica atual, eu pergunto aos residentes que são recém-formados em medicina, isso não é falado ainda na faculdade, não tem um currículo sobre isso. Eu pergunto para residentes que vêm de diversas universidades, né, do Brasil inteiro. Não se aprende isso. Quando nós nos formamos, essas questões de processos de judicialização da medicina, ela era muito menor, como você acabou de colocar. Então, eu acho que é um tema muito importante para debate, algo que em todos os grupos de residentes que passam, eu falo sobre isso, eu falo para os residentes a importância de tudo estar muito bem anotado em prontuário. Então, o que eu percebi? Erros médicos acontecem, né? E algumas coisas não são erros, são intercorrências referentes ao procedimento e que pode dar um risco ao paciente, porque um procedimento invasivo, principalmente em nossa área, né, e na área da cirurgia, todo paciente grave ele tem um risco, né? Ele tem um risco de morte, ele tem um risco de sequela, ele tem um risco de evento adverso, principalmente durante procedimentos, né? Cirurgias, passagens de catéter venoso central, intubação, e o risco da piora do paciente durante a internação, que muitas vezes as famílias não compreendem a piora do paciente ao longo da internação e vê isso como um erro médico, né? Um erro assistencial, uma má prática, né? Principalmente o médico. Acho que o médico tem sido um alvo muito grande, né, na atualidade. Então, o que eu não sei se você quer falar agora, se a gente vai falando de antes de eu acho que a gente... Não, vamos. Eu acho que talvez a gente possa começar a dar alguns exemplos, se você quiser compartilhar. Mas, assim, teve um amigo meu que é cirurgião oncológico. Um cara muito bom, professor, tecnicamente super bom. E esse cara, quando ele era residente, ele auxiliava um professor. E por ser cirurgião oncológico, obviamente, eles são muito invasivos. E é exatamente o que você está falando. Ao mesmo tempo, tem a evolução do próprio paciente, da gravidade do quadro, etc. Então, ele fez uma biópsia, não vou lembrar o certo, mas era cervical, uma coisa assim. Fez um hematoma, mas o paciente já estava evoluindo mal por outras razões, enfim, acabou indo a óbito depois. Foi sob a orientação do professor. E aí, na época... ele era residente ainda, a família toda entrou com um processo, e esse processo se arrasta até hoje.
Ele já tem 20 anos de formado. E assim, ele conta que o procedimento em si foi super tranquilo. Na verdade, o que aconteceu foi a evolução do próprio quadro. E aí, até você provar isso na justiça, ele teve que pagar horrores de advogado, gastou muito, e teve que, até hoje, tentar se explicar que ele fez o certo, ele era um assistente, a família também processou o professor, mas ele entrou no bolo, e ele tem que se justificar, tirar do bolso por algo que ele falou, cara, estava em aprendizado, e mesmo assim foi um procedimento tranquilo, o procedimento deu certo, a evolução foi ruim. E aí, na nossa área, a gente tem um pouco da clínica, em UTI pediátrica, a gente tem um pouco da parte invasiva também, né? A gente entuba, a gente passa catéter, e tem muito disso. Às vezes o paciente não entende que é a evolução do paciente. Então, também já aconteceu comigo, de paciente assim que foi difícil a intubação, porque já chegou com uma laringite grave, e depois esse paciente, quando a gente estubou, evoluiu mal, precisou reintubar, e a segunda, a terceira, a quarta falha de intubação foi para uma traqueostomia. E aí, né, felizmente teve um caso desse que acabei não entrando nesse processo, mas assim, a família processou o hospital. E aí, de quem é o erro, né? Será que o problema era a criança, era a patologia, foi a intubação? E assim vai, a gente passa por isso todos os dias, casos e casos, colegas. Na tua experiência, o que você tem visto até aqui? Já aconteceu com você algum caso difícil? Como foi na tua prática? Como emergencista, que eu já trabalhei muito, e como intensivista desde 2019, muitas coisas aconteceram nesse caminho e muitas crianças, eu já observei vários desfechos desfavoráveis ao longo desse tempo. E houve um caso, né, que a gente tem conversado muito sobre isso, né, em que uma criança interna com uma insuficiência respiratória grave, numa UTI pediátrica, né, com risco de evolução para piora do desfecho, com histórias prévias, né, de estridor, de dificuldade para respirar com internações, né, frequentes, não tendo sido investigada, né? Que não foi investigada ambulatorialmente, a criança vivendo muito bem, obrigada, com seus períodos de internação com desconforto respiratório, com indicação de broncoscopia, e isso nunca ter sido feito, né? E aí chega num hospital que não conhece a criança, que não conhece a história prévia da criança, com um diagnóstico feito ambulatorialmente por algum colega médico de uma especialidade X, e a família traz esse diagnóstico que não traria dificuldade nenhuma de intubação. E a criança interna com quadro viral, insuficiência respiratória, 2 vírus, com possível evolução para desfecho pior de escalonamento do suporte ventilatório e necessidade de ventilação mecânica invasiva. Então, pega um plantão com a criança num catéter de alto fluxo, que já é um suporte ventilatório, né? Nós sabemos. E há uma piora progressiva ao longo dessa internação nessa noite, e todos esses dias. E a criança, em 48 horas, evolui para uma necessidade de intubação, né? Quando nós vamos fazer um procedimento de intubação de uma criança em insuficiência respiratória dentro do ambiente controlado, que é uma unidade de terapia intensiva e que não é uma criança em parada cardiorrespiratória, né, que não é uma extrema urgência, nós fazemos uma intubação programada, né, que eu chamo. Então, nós colocamos todos os membros da equipe envolvidos e separamos todos os materiais necessários para que essa intubação seja feita. E é até legal você falar sobre isso, só abrindo um parênteses. As pessoas acham que a nossa vida é um eterno Grey's Anatomy, né, ou um ER, que é aquela loucura. Não, me passa isso, me passa isso. Sempre é uma loucura. E a gente fala, não, é exatamente o contrário.
todo procedimento a gente tenta fazer, por mais grave que ele seja, eletivamente, né? Organizado, Isso. cada um com seu papel na equipe, né? Bom deixar esse cenário claro. Quando a gente não tem uma parada cardiorrespiratória, Sim. que não precisa de uma reanimação, é o que a gente chama de eletivo. Que às vezes a população que está assistindo aí pode acreditar, Sim. entender que eletivo é uma coisa que é aquela pessoa que está em casa e vai fazer uma cirurgia eletiva, né? Então, Sim. não é. Então, a gente chama de eletivo um procedimento que é de uma urgência, mas não de extrema urgência, que dá tempo para a equipe se organizar para que seja feito o protocolo adequado daquele procedimento, né? Então, todos os protocolos, segundo todos os guidelines, segundo a recomendação da American Heart Association, do PAUS, que é o suporte avançado de vida, que acho que você dá esse curso de emergência e comenta sobre Sim. esse protocolo que é obrigatório ser feito. Alguns hospitais obrigam e exigem que o PAUS esteja atualizado a cada 2 anos. Então, como eu trabalho no hospital universitário, eu sou obrigada a ter essa atualização, eu tenho. E mesmo assim, o paciente pode ter algo inesperado no meio desse caminho. Eu falo, a intubação ela é um procedimento cego. A gente sabe como é a boca, como é o pescoço, mas a gente não sabe como está depois disso, né? Sim. Mas você se prepara para isso. Você tem um preparo. Criança, nós temos um pouco de dificuldade. Eu acho que há uma dificuldade da população também compreender. Diferentemente dos adultos, que têm um pescoço extenso, uma traqueia cartilaginosa mais endurada, a da criança é mais frágil, mais amolecida, o pescoço é mais curto, temos menos espaço com veias, artérias, tireoide no meio, paratireoides, nervos, muito próximo uma estrutura uma da outra, o que dificulta muito uma realização, por exemplo, de uma traqueostomia à beira-leito, né? Então, os médicos de terapia intensiva pediátrica não são formados para esse procedimento, diferentemente dos médicos da terapia intensiva de adulto, que são formados para a realização de uma traqueostomia de urgência. Sim. Então, você se prepara para uma intubação eletiva. Já é difícil até para o cirurgião treinado. Já né? é difícil para um cirurgião treinado. E nem todo cirurgião faz uma traqueostomia num paciente pediátrico. Geralmente, quem faz cirurgião torácico, principalmente especialista em pediatria, é o cirurgião pediátrico. Sim. O cirurgião de adulto vai correr, em alguns casos, porque é um procedimento extremamente difícil e com muito risco de vida para a criança nesse momento. Então, você se prepara esse cenário, conversa com a família, vai fazendo todo o preparo prévio, né? Toda evolução desfavorável da criança, você vai agindo, escalonando suporte, pegando acesso, sedando, pausando a alimentação pelo risco de broncoaspiração na piora da evolução da criança. Isso pode acontecer, a criança pode piorar quando ela está internada em suporte ventilatório e ela evolui para uma necessidade de intubação orotraqueal. Muito bem conversado com a família, muito bem descrito em prontuário todas as evoluções do desfecho da criança ao longo do plantão. E durante o procedimento, uma surpresa, né? Uma via aérea que a gente chama de não intuba, não ventila, né? Que tem uma obstrução pós-visualização da orofaringe, né? É uma Já era da obstrução criança, baixa já era nata, já da criança. congênita. Não sabemos se congênita, se por intubações prévias, né? Não tem como a gente saber, porque esse diagnóstico nunca foi feito. O que impede essa intubação programada de forma mais tranquila, né? Usa-se todos os dispositivos. Nós, quando não conseguimos intubar, existem dispositivos supraglóticos, né? Que pode ser o Combitube para crianças maiores de 15 quilos, de 2 anos. A máscara laríngea, que temos desde a faixa etária neonatal até os adultos. O videolaringo para auxiliar a visualização. Um buge, quando o paciente tem uma via aérea difícil, de localização de pregas vocais, né? E neste caso... E você tinha tudo isso Tinha disponível. tudo isso disponível, mas nesse caso o problema não era visualização, Sim, certo? certo. O problema era progressão de cânula. Então, você tem uma visualização, não tem a progressão da cânula e vai diminuindo os calibres da cânula, como é o que se deve ser feito. E a criança evolui com uma parada cardiorrespiratória, né? Você sempre chama a ajuda de um outro colega quando essa situação acontece, inclusive na segunda tentativa de intubação, como protocolos universais, já foi solicitada a ajuda de um outro colega, né?
E depois, então, evolui com essa parada cardiorrespiratória que foi revertida, mas que trouxe sequelas para a criança. Né? E aí, o médico é culpado? Todo procedimento é de risco. Você vai fazer um procedimento às cegas, que é uma intubação orotraqueal. Toda criança precisa ser traqueostomizada antes de intubar? Esse veio um questionamento. É o que veio num questionamento da família. Então, não é esse o caminho. Qual é o caminho? O caminho é o que o protocolo fala, o que todos os guidelines falam, o que a American Heart Association do Pediatric Advanced Support of Life fala. Então, todos os protocolos, nesse caso, foram seguidos. O desfecho foi desfavorável, porque ele pode ser desfavorável. Né? E a culpa é do médico? Quando muitos obstetras estão sendo processados, porque uma criança, um nascimento é uma surpresa. Sim. Nós nunca sabemos como a criança vai nascer. Se vai ter alguma intercorrência ou não vai. E por isso também que aumentou a judicialização dos obstetras e muita gente está desistindo de fazer obstetrícia por conta disso. Sim. Então, muitas vezes, o médico ele é acusado de um erro que não é um erro. Quando você estuda medicina, quando você estuda fisiopatologia, quando você estuda as técnicas e se mantém atualizado. São desfechos desfavoráveis. Né? E como que uma família que ficou toda destruída por dentro de ver uma filha que era ígida, com um problema em via aérea prévio, que deveria ter sido investigado, né? Sai de lá com uma sequela. É devastador. Sim. E a família tem o direito de achar que teve um erro médico. E ela tem esse direito de tentar entender se teve erro ou não, tá? Então, é um direito da família, um processo diante de um óbito, sim, de um desfecho desfavorável, de um nascimento, de um natimorto, né? De uma criança com circular de cordão que nasceu, né? E ficou sequelada, né? Que já nasce com anoxia neonatal. É um direito. E é isso que eu quero trazer para vocês, que é o que eu falo para os meus alunos, né? Meus residentes. Como que você vai se defender se você é um bom médico? Existe a imprudência, a imperícia e a negligência, né? Que é o que o conselho avalia diante de um caso que é notificado a eles, primeiramente, como uma sindicância, de que houve um erro médico. Ele vai ver se teve imprudência, negligência e imperícia. Então, explica para nós, ponto a ponto, para a gente entender as diferenças, né? Então, sim, nesse caso, hipotético ou outros casos, então, assim, o médico foi processado por um problema que era uma evolução do próprio paciente. E aí, por exemplo, você trouxe um ponto de vista interessante, falando do ponto de vista da família. Eu sou leigo, eu trago meu filho de um jeito e, de repente, não levo mais para casa. E aí eu tenho esse direito de, poxa, eu preciso achar o que aconteceu, ou pelo menos ter um senso de justiça, achar um culpado. E a gente sabe como é que funciona. Dentro de um hospital, você tem diferentes níveis de profissionais, isso em todas as áreas, não é só na medicina. A vida inteira, a medicina ela foi evoluindo, né? Então, você falou da obstetrícia, veio a história da violência obstétrica, que a gente sabe que, poxa, é real, né? Então, sim, eu fiz faculdade lá atrás e acompanhei muitos partos, fiz estágio em maternidade, acompanhei partos e partos, profissionais e profissionais. Sim. Então, a gente sabe que isso existe. E aí, muitos profissionais se destacaram e, poxa, vamos estudar, vamos mudar isso, vamos tentar. Mas também tem aquele lado do paciente que também está criando mais essa consciência de estudar, tem a IA para isso, né? A galera lê muito e tal, mas aí às vezes não entende as nuances, né? Então, por exemplo, eu quero um parto natural a qualquer custo. Vai chegar uma hora que o bom profissional, o cara que se destaca, ele vai fazer do jeito certo, mas ao mesmo tempo ele vai ponderar os riscos e vai trazer isso para a família, vai se comunicar. Então, aí eu sou um paciente, então eu chego, levo meu filho e tem uma complicação. Eu quero processar. A família não vai saber quem é o profissional que se preparou, que faz o pausa a cada 2 anos, que tem cursos, etc., ou aquele que de fato
derrapou e não tem aquela experiência toda, não tem a técnica ou não previu os materiais. Acontece com todo mundo. Essa semana eu precisei entubar um e aí testei o laringo. Na hora H, cadê a luz do laringo, né? Falha bem naquela hora. É clássico, né? Clássico. Só que aí você se prepara para isso. Então, quem já tem mais experiência ou já passou por esse tipo de problema, o que você faz? Você tira o laringo, você já tem outro à disposição, você reposiciona a criança, você já fez uma pré-oxigenação, o paciente está saturando super bem, você vai lá e entuba. Então, assim, você se preparou para aquilo. Tem colegas que às vezes não têm esse preparo, ou sabe, não estudar, não sabe mesmo. E às vezes na emergência, a família não sabe disso. E aí eu vou entrar com um processo contra você, que é médica, e aí alguém talvez vai avaliar, e você falou do conselho, né? Imagina que você esteja falando do conselho de medicina e tal, e vai cair num juiz que não entende, né? É leigo na parte da saúde, e aí você começou a trazer uns termos, né? Vamos diferenciar. O que seria, então, a imperícia, a imprudência, e como é que esse cara que, poxa, eu vou tomar um processo, eu fiz tudo certinho, mas como é que eu, então, vou me proteger disso? E daqui a pouquinho vocês vão falar, viu? Eu tô deixando vocês de molho que eu quero aproveitar a nossa convidada. Já escreva umas perguntinhas aí para fazer. Como é que eu vou me proteger, cara? Então, assim, o juiz não quer saber de onde eu vim e se eu treinei o suficiente. Como é que eu me amparo, né? Eu treinei. Às vezes o meu colega não, mas e aí? Como é que eu vou me diferenciar nisso legalmente, né? Então, vou começar pelo mais óbvio e mais fácil de entender, que é a negligência, né? A negligência, acho que qualquer um é capaz de entender, que é negligenciar seu paciente, ou seja, não dar a atenção necessária a ele, não entender as queixas, não dar ouvido às queixas, não examinar o paciente adequadamente, não fazer um acompanhamento adequado desse paciente. Isso é muito observado em situações de UPAs, né, unidades de pronto atendimento, em unidades de emergência, em que o fluxo assistencial é imenso, né, e muitas vezes a queixa do paciente é negligenciada. Não é ouvida, não é acolhida da melhor forma por falta de tempo, por falta de atenção, por falta de estrutura, por falta de treinamento, né? E o paciente é negligenciado e evolui com desfecho desfavorável, né? Negligência. Aí a gente vai falar de imprudência, que é o exemplo que você trouxe agora, né? Quando eu vou fazer um procedimento, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ser precavido, né? Eu tenho que tomar certos cuidados. Se eu tenho conhecimento, eu vou me preparar. Por exemplo, eu sei que uma lâmpada de um laringo pode apagar no meio da viária da criança e a gente não enxerga absolutamente nada, porque é tudo escuro. Você, como médico experiente, que se atualiza, que sempre estudou e fez uma boa residência, já se preparou, já testou outro laringo, deixou à beira-leito, caso isso acontecesse, precisasse trocar. Então, é sempre se precaver, né? E não agir de forma precipitada, né? É o que eu ensino os residentes. Calma, gente, calma. A gente precisa tirar o pé do acelerador. Em alguns casos, temos que dar tempo ao tempo. Não podemos atropelar os fatos, porque atropelar pode trazer um desfecho muito pior do que se você tira o pé do acelerador. Então, você tem que conhecer toda a clínica, toda a história. E aí você vem na imperícia, né? O que seria, né? O médico que não tem conhecimento técnico, né? E que não se especializou. E que a gente vê muitos por aí, né? Então, seria a falta do conhecimento técnico, né? Para a realização daquela profissão, né? O que acontece no Brasil e tem acontecido muito, que eu tenho observado. A gente... o SUS, quando começou com as OS, acho que a falta de responsabilização do SUS, da gestão do SUS, com profissionais extremamente capacitados, através de concursos públicos e exigência de atualizações, isso já foi uma perda muito grande. Eu peguei essa transição. Que isso foi acontecendo nos últimos 15 anos, né? Então, eu vejo cenários atuais de unidades de terapia intensiva pediátrica, que pessoas que não são intensivistas pediátricos e, às vezes, nem pediatras, dão plantão em unidade de terapia intensiva pediátrica numa cidade grande como São Paulo,
com vários centros de especialização, né? Tanto de residência quanto de cursos, né? Sim. Se a pessoa não tem interesse em fazer uma residência médica, ele pode fazer uma pós-graduação, Sim. né? Então, ele tem muitas opções aqui nesta cidade. Diferentemente, né, que eu gostaria de falar sobre isso também, que o Brasil é um país muito vasto, muito diverso. Então, lá onde ele está, no Pará... Paraopebas. Lá é no meio, é no Pará... É pertinho do Panamá. Perto do Panamá, lá em cima. Então, nós temos... O pessoal vai ficar muito chateado que eu fico brincando assim, né, cara? Mas eu vim de longe, eu sou do Mato Grosso do Sul, não posso falar nada. E a gente vai visitá-lo, né? Por favor. Ele tá querendo fazer tá lá. levar uma caravana para lá, pra Legal. gente trocar umas ideias lá. Legal. O nosso curso de imersão Sim. aqui no Pará. Alô, Pará, galera do Pará, um abraço e fiquem atentos. O trio Parada Dura tá chegando. Pé diverso. E Agora deixa eu falar só uma coisa, Pode falar. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Posso falar? Diz Sim. aí. Posso falar? Ó, tá muito mediquês. A minha primeira pergunta é pra doutora Ana. Vai lá. O pai e a mãe ficam... Eu quero que você pense no setor particular, no setor de convênio e no setor SUS. O pai e a mãe ficam com a criança dentro da UTI, todo momento? 24 horas por dia é um direito da criança ter acompanhante. Perfeito. Show de bola. No SUS, um acompanhante, 24 horas. No particular, a gente percebe 2 acompanhantes. Pai e mãe podem ficar 24 horas por dia com a criança. Perfeito. Eu consigo... Agora, eu vou fazer aqui, antes que avance, eu vou fazer aqui o... Eu sou médico, sou pediatra, mas eu sou pai. Sim. Então, eu vou fazer agora o lado do pai, certo? Sim. E alguns questionamentos. Porque, conversando com alguns advogados que atuam diretamente no CRM de Minas Gerais, porque até pouco tempo eu estava em Minas Gerais, 80% dos problemas, dos processos, até entre profissionais de saúde, também, não só com os pais, é por falta de comunicação, certo? Então, assim, minha pergunta é, na hora de um evento de uma criança que está na UTI, que gera um procedimento rápido, que toda a equipe tem que chegar junto dessa criança, existe o tempo nessa hora para explicar tudo o que vai ser feito aos pais? Segunda pergunta. Eu já vi colegas bons que na hora que o bicho pega faz assim, pai, mãe, vocês podem esperar lá fora? Isso não é atualização. Quanto mais o pai fica, inclusive no procedimento grave, que você diz, olha, pai, mãe, você vai ficar aqui, vou fazer isso, se o senhor não aguentar, atrapalhar até aqui o procedimento, eu sei que é difícil, o senhor espera lá fora, mas o senhor pode ficar aqui. Então, a minha segunda pergunta é, será que os profissionais estão deixando os pais na hora que o bicho pega do procedimento? Então, a primeira pergunta é, será que dá tempo de explicar? Segunda pergunta é, será que estão deixando os pais na hora do procedimento? Certo? Deixa eu já, antes da Ana responder, deixa eu fazer um adendo também. Eu passei por isso recente também, cara. Foi uma das primeiras vezes. Geralmente, assim, a gente se comunicando bem, conversando bem com a família, poxa, acolhendo, explicando, eles ficam gratos, geralmente eles compreendem e tal. E uma coisa a gente nota, pais de pacientes graves, geralmente eles ficam muito mais sensibilizados e eles acabam, assim, confiando mais. Porque, assim, é como se fosse, cara, você é minha salvação agora, né? Tipo assim, meu filho não tá bem, tá morrendo e eu preciso que você me ajude. Geralmente eles ficam sensibilizados. Mas isso que o Daniel falou é interessante porque aconteceu comigo esses dias. Eu era um paciente grave e eu precisava entubar. Geralmente eu peço para os pais aguardarem um pouquinho do lado de fora, assim como é num centro cirúrgico, vai entrar para uma cirurgia, entrou da portinha para dentro. E foi uma das primeiras vezes que os pais falaram, não, você querem ficar aqui do lado, segurando a mãozinha dele. E, cara, foi desafiador. Porque uma coisa é ter residentes
alunos, colegas, ou teu professor de residência, isso é o pior de tudo, professor de residência te olhando entubar, é a pior coisa do mundo. A minha chefe falava, vai lá, tranquilo, você tem uma chance. E era isso, né? Se você não acertou de primeira... Essa é a medicina antiga, atual, não é Não mais é bem assim, né? A gente é um pouquinho paciente. A Luísa tá aqui para comprar. É assim? Eles têm paciência? Não. Pode duas! Mas com muito carinho. Com muito carinho. E era uma só na minha época. Só pode uma. Não foi ele papava a sua intubação e já era. Mas esses pais ficaram ao lado e, cara... isso que você está falando é muito interessante, porque já vem até do American Heart Association, do PAUS. É isso, né? Se você toca uma parada com os pais ao lado, os pais, eles entendem que você fez tudo que dava para ser feito. E às vezes, se eles estão do lado de fora isolados... Fala. Só um adendo, avalie agora... Posso falar? Pode, falem. Avalie o histórico de vocês, todos os pacientes graves, e daqueles que faleceram. Daqueles que o destino foi, né, irremediável. Já aconteceu alguma vez de tudo dar errado. Você fazer de tudo dar errado. O desfecho ser desfavorável. Mas os pais ficaram presentes, você explicou, viram a equipe suar e ralar. E no final, mesmo com tudo dando errado e com o óbito, te abraçaram e te agradeceram. Isso já aconteceu? É a melhor sensação do mundo, né? Quando então, meu irmão, assim... Já aconteceu de uma mãe me acalentar, porque eu fiquei tão abalado, eu chorei, e a mãe me abraçou e falou, tudo bem, doutor, vocês fizeram melhor. Cara, é a melhor sensação do mundo. E já aconteceu da mãe levar a outra filha para mim no consultório, achou o meu consultório, o meu local de trabalho ambulatorial, depois de ter perdido a outra filha comigo, para ser como gera aquele sentimento. Então, assim, as perguntas para a doutora Ana, eu quero partir do simples. Se tem dado tempo de explicar o evento e se ela tem visto que, às vezes, pela própria equipe, para não deixar a equipe mais nervosa, se estão deixando os pais dentro ou se estão pedindo para esperar fora. Esperar fora. Então, como a gente falou, quando o procedimento ele é eletivo, que não precisa acontecer, mas não é uma parada cardiorrespiratória. Tudo é conversado com a família. Sempre. O médico que não faz isso não está fazendo da maneira correta. E nós ensinamos isso. Quando o paciente interna, ele interna porque ele está doente, né? E a criança, ela é frágil, né? Ela é mais frágil do que adulto. A imunidade ainda é frágil, né? Ela se recupera muito melhor. Mas a gente sabe que tem uma questão de imunidade, que ainda, principalmente os bebês, né? Que podem ter um desfecho muito, muito ruim durante a evolução. Não falo de óbito, mas falo de risco de intubação. Então, toda criança que interna numa unidade de terapia intensiva, nós já conversamos com as famílias, é obrigatório explicar o que ela tem agora, o que é a doença que ela tem, qual é a evolução dessa doença, e eles querem saber de probabilidades. Aí, isso é em oncologia, né? Então, o que eu explico para a família é o que mais acontece nesse caso. Tantos por cento acontece tal coisa, tantos por cento tal, e a maioria isso. Então, você já explica, o seu filho pode caminhar para algum desses desfechos. Ou ele melhora, ou ele piora e melhora rapidamente, ou ele piora e vem a necessitar de suportes mais invasivos. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, o Evandro sabe, eu gosto muito desse contato humano. Eu sou uma pessoa de prática humanizada, que eu aprendo isso com a minha mãe desde o berço, que eu tenho que cuidar dessa forma dos pacientes, que minha mãe é enfermeira. Então, eu aprendi com ela que se eu quisesse ser médica, eu deveria ouvir, acolher, tocar o paciente e olhar nos olhos dele. E eu tenho isso no pilar da minha formação e é o que eu sempre faço. Então, a minha comunicação ela é muito clara e ela não é técnica. Eu explico da melhor forma possível. Eu pergunto até qual é a profissão do pai no ambiente particular. Se ele é um engenheiro, eu uso engenharia para explicar aquilo que está acontecendo com a criança. Legal. Então, tudo é muito explicado.
Então, todos os procedimentos, olha, porque a passagem no catéter venoso central, uma criança que tem indicação, os pais têm que autorizar. Então, nós precisamos explicar os benefícios, a necessidade, o porquê que a gente está fazendo isso, porque em alguns casos, por exemplo, para a infusão de drogas vasoativas, se faz obrigatório, né? Porque no periférico tem vários eventos adversos graves relacionados. Então, tudo é muito bem explicado, né? E dos riscos também. É um procedimento estressante, é um procedimento que, por mais que você use um ultrassom, a veia é muito pequena, sangra, né? Então, eu costumo explicar para os pais que não é muito agradável estar presente, tá? Sim. Alguns pais querem estar presente, principalmente no SUS. Então, no hospital universitário, frequentemente os pais ficam durante o procedimento. Se não, eles ficam na janelinha olhando lá de fora, né? É engraçado que isso antes não era assim, né? Antes tinha aquela hierarquia, médico soberano, paciente fica quietinho e obedece. Hoje mudou muito, Sim. até pelo conhecimento, as pessoas já entendem melhor, né? Sim. Mudou. Mudou e Mudou. é uma via de mão dupla, né? Agora é uma relação triangular. E muitas Sim. das decisões, por mais que os pais não tenham o conhecimento médico, mas devem ser decisões tomadas em via dupla, né? Sim. Assim, com permissão, então realmente mudou demais, cara. Sim. Mudou demais. A intubação, numa questão de evolução de insuficiência respiratória, se os pais não autorizam, não tem como não autorizar, né? Isso é uma decisão médica. A intubação é uma decisão médica se a criança necessita ser intubada. Mas os riscos são explicados. Acho que mais do que o catéter venoso central, a intubação é um momento de muito mais tensão. Sim. Muito mais tensão, porque a criança já está no limite, né, da insuficiência respiratória. E o limite da insuficiência respiratória leva à parada cardiorrespiratória, né, se não for feita nenhuma medida antes. Então, se ela precisa da intubação, é um momento de muito estresse. Os bebês não têm tanta reserva que a gente fala reserva assim, não tem tanto tempo para o médico ficar procurando o local para introduzir o tubo, né, que a gente fala via aérea, sem que caia a oxigenação, né? E quando cai a oxigenação muito rapidamente, a frequência cardíaca cai também muito rapidamente. Então, quando é um procedimento de intubação, eu explico mais ainda para a família que é um momento de tensão, que pode acontecer uma parada cardiorrespiratória e que a gente não vai poder dar atenção para a família nesse momento. Que se vir a acontecer um desmaio, se vir a começar a chorar, a gritar, a se exaltar, nós não vamos dar atenção. Você tem que controlar Os o nossos ambiente. ouvidos Sim. é que nem que nem quando eu praticava esporte. A torcida inteira me xingando, eu nem escutava. Eu prestava atenção naquilo que eu estava fazendo. Então, o procedimento é assim. Os pais, se eles quiserem ficar presentes, eles vão ficar questionando se acontecer alguma intercorrência e eles passarem mal, a equipe assistencial, o foco é a criança. Então, eu explico isso para as famílias, né? Sim. Eu percebo que no hospital particular, os pais, eles preferem não assistir, mas no público, eles muitas Engraçado, vezes né? Eu tinha uma percepção assistem diferente. onde eu trabalho, É, tá? E lá no convênio? E no Interessante. convênio menos. Os pais, eles... Eu não sei porquê. Isso que aconteceu comigo foi no particular, mas foi exceção, de fato. A maioria A prefere maioria não vai, se fica lá envolver. fora. Tem família no particular que não gosta nem durante a aspiração, né, Evandro? Sim. Que a gente vê. Não quero nem ver aspirar. Sim, sai do quarto. Só vou quando a físio Aqui volta. eu tenho outra percepção também. Diz aí, Renan, como é aí? Aqui eu acho que no particular tem mais isso, sabe? Eu acho que em ambos, eu sempre também tento, como a doutora Ana, explicar muito, né, sobre o procedimento, tentar entender o nível de compreensão daquela família, o nível de instrução, para poder tentar facilitar esse entendimento mesmo. Só que uma coisa que a gente tem que tentar entender que no direito médico é que o maior pilar de tudo é a comunicação. Então, se não houver essa comunicação recíproca, a gente perguntar, você entendeu mesmo? Esses dias mesmo eu peguei uma paciente na UTI que era uma sepse, ela começou a baixar muito a plaqueta dela e fez uma plaquetopenia de 3.000,
Daqui a pouco ela teve um abolamento de fontanela e a gente viu que teve uma midríase bilateral, uma anisocoria, uma paciente que teve uma piora neurológica bem importante. O quadro dela nem era neurológico inicialmente, mas aí pela sepse, né, pela plaquetopenia associada ao choque e tudo, ela fez essa hemorragia. Quando a gente fez o POCUS dela, tinha uma hemorragia intraventricular, e aí a gente já pensou em abrir protocolo de morte encefálica e tudo. Só que a gente estava esperando a família chegar para ver realmente esse nível de compreensão da mãe, para tentar explicar ela. Só que a gente tentou falar com ela umas 5 vezes. E aí teve uma hora que eu percebi, não, gente, vamos ter que ir para um canto reservado, tentar conversar melhor para realmente essa mãe entender, porque daqui a pouco essa criança vai deteriorar, né? Agora, no momento que eu estava falando com a mãe, ela estava estável clinicamente, estava com os sinais vitais, era uma provável morte encefálica, mas para a mãe ela estava bem, entendeu? A mãe estava todo momento perguntando, não, mas eu tô achando ela tão sonolenta, daqui a pouco ela acorda. E aí eu percebi que, mesmo eu tentando explicar de uma forma que era mais fácil, mais prática para ela, ela não estava compreendendo. E aí eu tive que chamar ela para a sala. Falei, mãe, vamos ali sentar um pouquinho, quero conversar com você para ver, tirar todas as suas dúvidas, ver tudo que já lhe explicaram no plantão de ontem, porque foi uma paciente que tinha chegado no plantão noturno e eu estava no plantão diurno. E aí eu levei ela para a sala para realmente tentar entender, mas eu tive que falar umas 5 vezes, entendeu? Então, se não houver essa comunicação, e aí talvez nesse meio tempo essa paciente deteriorar e evoluir para uma parada, e enfim, já tinha sido avaliado pela equipe de cuidados paliativos, já tinha sido instituída a ordem de não reanimar, por causa do quadro clínico todo, mas a família a gente ainda estava aguardando a família para realmente fechar isso tudo e fazer o planejamento terapêutico dela. Então, eu fiquei pensando, depois que saíram, eu discuti com os residentes também, eu falei, veja, se a gente não tivesse feito isso, de chamar a mãe realmente aqui, para a gente tentar ver qual é o entendimento dela sobre isso, talvez daqui a pouco a criança tivesse parado, tivesse ido a óbito, e ela poderia dizer que a gente não explicou nada. Então, muitas vezes, a gente precisa desconstruir essa ideia de que qualquer resultado atípico ou indesejado é culpa do profissional. E para fazer isso, eu acho que a comunicação é que é essencial. Se a gente não explicar dessa forma, como a doutora Ana estava falando, de uma forma que seja mais compreensível para a família, a gente perde totalmente essa relação médico-paciente. E aí eu também queria fazer uma pergunta, deixar para a doutora Ana, sobre a hiperespecialização da medicina. Hoje, inclusive, em uma das dimensões, eu conversei isso com o Evandro, que ele falou que sobre essa grande quantidade de pessoas entrando nas condutas do médico intensivista pediátrico, né? Porque a gente tem nefrologia pediátrica, cardiopediatria, tem a gastropediatria. Então, algumas condutas são do médico intensivista pediátrico, só que por essa hiperespecialização, às vezes acaba atrapalhando um pouco essa relação médico-paciente. Eu queria também deixar essa pergunta sobre como você interpreta isso, como você acha que isso deve atrapalhar na relação médico-paciente. Só Ana, antes da Ana responder, então a gente já começou a levantar um pilar que já começa a responder um monte de pergunta que é importante, né, que é a comunicação médica. Existe um protocolo, que é o protocolo Spikes, né? Sim. Eu fiz um curso também sobre isso, e isso também faz parte da história da imperícia, né? O cara, até para saber se comunicar, o cara tem que fazer curso. Ele tem que fazer simulação realística de treino de comunicação, de alguém agitado, de alguém que não está entendendo nada. Aí tem o tal do protocolo Spikes, que é aquela regra mnemônica, e é isso que o Renan estava falando. Levar para um lugar reservado, fazer feedback, entender se a pessoa está entendendo o que está falando, repetir, respeitar o tempo dela, fazer pausa. Então, tudo isso faz parte. A gente teve uma situação em outro serviço que eu trabalhava, eu já contei essa história algumas vezes, era uma menina de 10 anos que tinha um tumor cerebral. E aí chegou uma hora que essa menina, ela decidiu que ela não queria mais tratar. Foi muito difícil, porque aí... Qual a idade dela? 10 anos. E só que era uma menina muito amadurecida, né? Já tinha passado por muita coisa, múltiplas internações de UTI, múltiplas intubações e catéteres, ela era cheia de marca. E já tinha feito 1 milhão de químios e rádios. Aí chegou uma hora que ela falou, eu não quero mais. E aí falou isso para a mãe. E a mãe procurou a gente da UTI para conversar sobre isso. A minha filha não quer mais tratar. E aí começou aquela guerra de comunicação, né? E aí, assim, chamamos a equipe de oncologia, a gente fez o intermédio, né?
chamamos o paliativos, fizemos algumas reuniões. E o mais interessante muita gente da equipe morria de medo dessa história e falava assim, se chegar no meu plantão, eu entubo e passo catéter e entro com droga. Aí começou. A gente falou, e aí, como é que nós vamos resolver esse impasse? Fizemos reuniões com a família se posicionou, falou, nós vamos respeitar a vontade dela. Então, assim, e ela queria ser madrinha de casamento da irmã dela, que ia casar, tipo, no meio do ano. E ela sabia que se ela começasse um ciclo de químio, ela ia passar mal. Então, assim, decidiu-se que ela não ia mais fazer a químio e que se ela reinternasse, não era para levar para UTI, a gente ia levar para a enfermaria, colocar um acessozinho, analgesia e deixar ela quietinha lá, sem monitorização. Muita gente se opôs. E aí, como é que a gente resolveu esse impasse? Comunicação muito clara, psicólogos, envolvemos multiprofissional. E aí a gente pode já entrar em outros pontos. A gente escreveu isso muito bem no prontuário, todas as reuniões muito bem registradas. E aí teve um desfecho assim maravilhoso. Foi uma das coisas mais legais assim, que eu já vivi, porque a gente fez exatamente o que ela queria. Quando ela internou, não foi para UTI, a gente foi lá, deu esse suporte e ela assim, a mãe depois veio agradecer porque, sabe, obrigado, porque vocês fizeram tudo o que dava para ser feito. E aí já responde a pergunta, Ana, hiperespecializações. Pode falar. Essa história é muito massa, essa história tua, certo? Professor Benito Lourenço, acho, aí de São Paulo, um dos caras da medicina da adolescência, né? Um dos primeiros temas das aulas dele é sobre a autonomia progressiva da criança. Que não existe uma idade específica, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala muito sobre que a criança tem o direito desde que ela mostre capacidade de discernimento. Sim. Então, cara, essa tua história é muito massa, tá? Ela é um dos temas básicos da medicina da adolescência, sobre a autonomia do paciente, e foi escutado no final das contas, né? E o desfecho foi aquele que você falou. Sim. A mãe foi agradecer, né? Sim. Muito legal, cara. Por comunicação. Esse depoimento muito top. Agora vamos aproveitar mais a nossa professora. Não sou professora. Lógico que é. Nossa mestre. Claro que tá dando um show aí, uma aula pra gente. Não sou doutora e não sou professora. Tem uma baita experiência de vida e que para nós é o mais importante, né? O que você viveu. E fala do prontuário, já que você levantou, para a doutora Ana. Que acho que seria um segundo ponto. Após todos os eventos, o registro em prontuário é um ponto importante para a gente se defender, né? O Renan falou da tal da hiperespecialização e da gente perder um pouco de autonomia, e de fato eu sinto isso na nossa vida, no dia a dia na UTI, né? O paciente fala, chama o especialista, né? Tem UTIs e UTIs, né? Tem as UTIs secundárias, que ainda os intensivistas têm muita autonomia, que acaba sendo o titular do caso, o próprio intensivista. E quando a gente precisa, a gente chama o especialista, né? E o especialista não é o dono do caso. Então, eu acho que é muito mais fácil para o intensivista conduzir esse caso linear, né? O médico diarista, que vai todos os dias e faz os planos terapêuticos com a família, quando não tem essa divisão de muitas especialidades junto. Mas, quando eu acho muito importante a ajuda do especialista. Nós tivemos um caso extremamente complicado, né? A gente não vai citar nomes, um caso, né, de uma evolução intestinal, que no fim fechamos um diagnóstico de doença de Crohn, de uma menina de 10 anos. Envolvemos a radiointervenção, a radiologia, a infectologia, a gastropediatria e a cirurgia. E mais a gente, 6 grupos discutindo o que fazer e o que realmente era e qual o momento exato das intervenções, né, para ter menos dano para o paciente. Então, esse caso só foi um sucesso, e foi, né, porque ela saiu muito bem do hospital, né, apesar de muitas cirurgias, tomografias, né, foi um diagnóstico difícil.
com a família confiando muito na equipe, principalmente na equipe da UTI, que estava ali todos os dias, né? Então, ela escutava muito a gente. Então, as outras especialidades, a hiperespecialização, eu acho importantíssimo, né? Eu brinco de nefrointensivismo, né? Por exemplo, naquele caso, né, da insuficiência cardíaca grave pela miocardite e pericardite da influenza da criança, eu precisava de um nefrologista especialista em hemodiálise contínua, né? E se eu não tenho esse ultra especialista, uma diálise peritoneal, que é o que o intensivista faz, não ia funcionar. Então, eu preciso desse ultra especialista. Para tratar eu preciso de um broncoscopista, de um cirurgião torácico para vários casos, né? Hoje nós temos cirurgia robótica, minimamente invasiva, então acho que o Evandro já acabou pegando com a gente no hospital que a gente trabalha particular, algumas abordagens torácicas via robótica, incrível para a criança, o mínimo de dano possível, pouquíssima invasão, pouca dor, né? Então, eu não acho ruim essa questão de hiperespecialização. Acho que ela vem de forma promissora, sim, mas o mais importante é a união da equipe, né? Sim. Não ser uma briga de egos, que às vezes acontece. Não adianta eu ter o robô, a robótica, se eu não tenho um cara na ponta, que é um generalista, um sim, pediatra ou intensivista, que reconheceu cedo, que sabe os protocolos. E que deve ser ouvido, né? Sim. Então, um médico tem que ter a centralização desse diálogo. Então, por que esse caso nosso gastrointestinal, nessa doença de Crohn, deu certo? Porque todo mundo se ouviu, todo mundo se ajudou em prol da criança. O cirurgião não queria ser melhor que o intensivista, o infectologista não queria ser o melhor que o gastro não queria ser o cara que descobriu o que era, né? Então, todo mundo se ajudou em prol do paciente. Quando isso acontece, é ótimo, é excelente. O que eu vejo em alguns lugares é uma questão egóica, né, que acaba sendo prejudicial para o paciente, né? De um ultra especialista achar que sabe mais do que qualquer um dos outros e não escuta as opiniões. Sim. Isso é muito ruim para o paciente, para o desfecho e para o segmento, estressante para os profissionais, a gente acaba sendo devastado, chega em casa exausto, sem vontade de fazer nada, exaurido mentalmente, né? Então, a gente se exaure muito na profissão, sim, né? Muitos médicos que trabalham em terapia intensiva tomam medicações, têm que fazer terapia, a gente vive num burnout, sob uma pressão. É bastante desgastante. Então, quando você tem uma equipe unida, hiperespecializada, é importantíssimo para o paciente. Muito melhor do que não ter, isso, né, a especialidade, né? Então, você acha que a comunicação... Então, falando do processo e falando da judicialização, a comunicação ela é tão importante com os pacientes quanto com a equipe multiprofissional. Você acha que isso protege? Equipe multiprofissional, multiassistencial, equipe, né, de técnico, assim como o evento lá da adrenalina endovenosa, que foi uma falha de comunicação, provavelmente, né? Então, sempre se comunicar muito bem com todos os membros da equipe, inclusive com os plantonistas, o médico diarista, o coordenador, o médico diarista com os plantonistas, os plantonistas entre si, nós médicos com os técnicos, com os enfermeiros, psicólogos, com os nutricionistas, com os outros médicos. A comunicação ela é fundamental, né? A gente está falando várias coisas, né? E a gente... Não, mas assim é o melhor jeito. Aí a gente vai organizando. E o Renan até falou de registro em prontuário. Registro em prontuário. O que você acha que é importante registrar? Porque isso é um problema. Esse é um problema. Cara, você vai ler as evoluções da galera e é lamentável a maioria das evoluções. Especialmente quem é mais processado, que são os cirurgiões. Exatamente. Quando você vai ver, o cara escreveu uma linha, cirurgia realizada com sucesso. E você acha que é suficiente? O que você acha que tem que constar no prontuário? Então, na judicialização, a maior defesa do médico é o prontuário. Então, é o prontuário, né? Então, é o que eu sempre ensino. Se você fez tudo correto, você precisa descrever todos os passos e tudo que você fez ao longo do seu plantão.
que a gente sabe que na correria acaba que a gente, às vezes, não escreve tudo o que aconteceu. E se você não escreve tudo o que aconteceu e o desfecho foi desfavorável e você é processado e acusado de um erro médico e a danos morais e materiais mesmo, que eles colocam, né? Se a criança vem a óbito, é homicídio, né? Então, é a esfera criminal e não civil. Se a criança só teve dano, é civil, é danos morais e materiais. Então, tem essas duas diferenças também, né, na judicialização. Se você escreve, você está ali, a sua defesa é o prontuário, porque o juiz vai ler o prontuário. Ele vai contratar, não é nem ele vai contratar um médico perito para ler o prontuário. E o perito vai avaliar tudo, vai pedir até prontuários prévios do paciente, se for um perito bem qualificado, ele pede internações prévias com prontuários prévios e analisa tudo o que aconteceu. Então, o registro é extremamente importante. Todas as intercorrências que o paciente tem que estar escritas no prontuário. Deixa eu já te colocar um pouquinho na fogueira, mas não precisa falar o que você não queira falar. Você passou por uma situação ruim e tal, de processo, e aí o que te ajudou? Como que você escreveu? Essa que é a minha dúvida, assim. Porque uma coisa é colocar, intubei e deu tudo certo, ou não deu tudo certo. O que você precisa escrever lá para se proteger? E como é que você... E você se protegeu muito bem, porque você tem esse cuidado. O que você acha que é importante uma pessoa que precisa se proteger de um processo escrever? Todas as reavaliações da criança o tempo todo. E todas as condutas tomadas em todas as reavaliações. O meu coordenador da época falou que meu prontuário era perfeito, que não tinha... que eu fui muito iluminada aquele dia por ter escrito tudo o tempo todo. Né? Era uma família de difícil comunicação, então parecia que eu sentia que alguma coisa ia acontecer e tudo estava escrito e eu escrevia. Conduta compartilhada com a família. Explico para a família... Muito bom. Possível evolução desfavorável. A médica que me passou o plantão escreveu isso na evolução de passagem de plantão, na evolução da tarde. Criança com possível necessidade de escalonamento do suporte ventilatório. Explicado para acompanhante no momento. A avó. À noite, mudou acompanhante. Converso com a família. Criança em risco de evolução desfavorável para escalonamento de suporte, ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva. Reavaliação da criança, converso com o pai, explico conduta. Reavaliação da criança piora. Preciso fazer isso. Tal. Daí um tempo. Criança piora mais ainda. Isso. Eu escrevi tudo o tempo todo. O juiz, o perito, ou seja lá quem for, tem paciência para ler tudo isso? Eles leem isso na prática? Lê, né? Lê. Como que funciona isso, né? Isso eu aprendi muito, até fiquei interessada em fazer um curso de perícia e ser perita. Ele lê tudo. E o juiz, como que funciona um processo? Não sei se... Acho que pode falar sobre isso? Então claro. Então vamos falar sobre processo. Então você foi processado. Se você trabalha num hospital público, é o hospital que é processado. Não é o médico. Tá? É o hospital. Se você trabalha na rede privada, você é um prestador de serviço para o hospital. Então, quem é processado? O hospital e o médico. Então, são dois réus. Tá? Então, o paciente processa... Por que essa diferença? Eu não sei. Eu não sei o motivo também, mas é porque você é um prestador de serviço. Entendi. E no... Não sei. No público... Não sei, no público... É como se fosse a instituição, te representando. Então, você vai ser chamado no processo, você passar por estresse. Talvez você vai contratar um advogado para te orientar, mas é o hospital. No privado, se você for processado, o hospital vai ter o advogado dele e você vai ter o seu advogado. Então, você vai arcar com os seus custos. Sim. Criança, eu também não sabia disso, tem direito da justiça gratuita. E quando ela usa da justiça gratuita, porque quem te processa é a criança, mesmo ela não falando. É o bebê, por exemplo. O Entendi. Bebê que está te processando. E ele tem direito à assistência jurídica gratuita. Se você ganha o processo, mostra que você não cometeu nenhum erro, você não vai ser ressarcido de nada do que você gastou. Porque a justiça gratuita não
permite isso. Então, todo o dinheiro que você gastou naquele processo, e é caro, Sim. muito caro, você não vai ter de volta. Então, é um E gasto moroso, e você vai pagar. E o seu advogado recorre, o seu advogado vai. Bom, aí vem o juiz que não entende. Ele lê o prontuário, ele lê o caso e ele nomeia um perito. Cada parte, né, os réus e a parte que está te processando, a autora, né, a autora e os réus, cada um contrata um perito. Então, cada um tem o seu perito. E cada perito analisou o prontuário e o caso. E o perito, ele faz perguntas em cima do que está escrito no caso, né? No processo, porque ele te traz o processo, você lê o processo, o perito lê o processo, o perito lê o prontuário e o perito faz perguntas para que o perito nomeado pelo juiz responda sim ou não. Porque na justiça é sim ou não. Não existe talvez, né? Isso também eu aprendi. Isso é bem interessante. Então, é dessa forma. Então, o perito, ele vai lá, ele vai ler o prontuário e ele cobra um valor. Ele que define o valor. É um baita trabalho, que ele vai ter que ler mais de 1000 páginas de prontuário. Eu acho que é um trabalho bem desgastante. Apesar de poder trabalhar de casa, é um trabalho moroso, né? Que exige paciência e é uma baita responsabilidade, né? Que você vai culpar alguém ou não culpar alguém, né? E aí, as partes têm que pagar o honorário desse perito nomeado pelo juiz. Quando é o autor, eu não tenho certeza disso, quando é o autor, divide entre as 3 partes, mas se é justiça gratuita, for só dividida entre os réus. Então, a gente paga o perito próprio, o advogado, e o perito nomeado pelo juiz. Então, é um gasto imenso. Por que eu vou falar sobre isso? Então, o relato do prontuário, o relato do prontuário impecável foi o que me protegeu, né? Que as condutas foram corretas, seguindo todos os guidelines. E a causa foi dada como não tendo erro médico. Pelo CRM, que avalia, que abre uma sindicância interna e avalia, e o próprio perito. O CRM te ampara nisso? Ele te dá uma proteção adicional ou não? É imparcial? Ele faz uma sindicância. Ele avalia o caso, ele te chama lá. Você mesmo faz um relatório do caso e ele avalia se teve erro ou não. Se o próprio conselho fala não teve, você anexa no processo. Então, aí você já tem um tem atestado de que sim, aí você também já tem uma defesa. Perita, né? Então você tem a sua defesa descrita pelo seu advogado, você tem as perguntas do seu perito, que o perito nomeado pelo juiz responde, sim ou não, erro sim ou não. Você tem o anexo, você anexa o que o Conselho Regional avaliou da sindicância. E aí depois você tem que esperar as decisões, e quem toma as decisões... Aí tem o julgamento, né? Que você tem as testemunhas, né? As testemunhas vão, e os advogados fazem perguntas para as testemunhas, né? E aí é sim ou não. Se ficar... Ou ele pode contar o caso, mas o advogado não pode fazer uma pergunta assim, talvez, e se... Isso o juiz não permite, tá? Sim ou não? Teve erro sim ou não? Isso aconteceu sim ou não? Não é talvez e se. Isso não cabe porque vira subjetividade. Tem que ser tudo muito objetivo, né? Na justiça. Então, o que defendeu foi o prontuário. E as condutas corretas, né? As condutas corretas. Dá um exemplo do que eles perguntam, só para entender. Por exemplo... O cara que é leigo, ele vai fazer algumas perguntas, que talvez ele queira entender melhor do processo. Ou o perito não é leigo, né? Ele é o médico. Mas como é que é a pergunta? Ele fala assim, essa criança já tinha essa via aérea, ou como foi o processo? Ele vai perguntar da droga que você usou, coisas mais específicas ou coisas mais genéricas. Curiosidade mesmo. Nossa, não me recordo muito bem se o juiz fez alguma pergunta. Os advogados fazem perguntas, sim. Tá? Essa que é a minha dúvida. Às vezes um cara leigo querendo entender a situação. O juiz tenta entender a situação e faz pergunta. Sim. Mas quem mais faz as perguntas, porque ele já leu a perícia. Sim. Né?
como que chama quando a gente vai lá? A audiência acontece após a perícia. Então, ele já leu a perícia. Então, algumas perguntas ele faz para a testemunha. Ele não faz a pergunta para o réu. Ele faz para a testemunha, né? E o que ele pergunta? Alguma dúvida de como é isso? Assim, como que é? É isso mesmo? São 2 médicos? Ajuda do médico? Não, é desse jeito. Meio que para confirmar. Confirma, mas cenário. quem mais faz as perguntas são os advogados. E se a resposta da perita foi muito favorável a uma parte, os advogados dessa parte não fazem tantas perguntas, porque as perguntas já foram respondidas pela perita, não tem por que ficar perguntando para a testemunha de novo. Entendi. Mas a parte que não foi favorável faz muita pergunta para todas as testemunhas. Aí são as testemunhas do hospital, as testemunhas da criança e as testemunhas do médico, né? São nomeados 3, não é obrigatório, mas se o juiz achar que é obrigatório porque ficou em dúvida, aí a pessoa é obrigada a ir. Depois ela recebe uma intimação de que ela deve comparecer na audiência quando gerou muita dúvida e falta de respostas. Sim. Quando não tem, e a pessoa não foi, na esfera civil, pelo menos o que aconteceu comigo, não teve problema. Sim. Tá? E o estresse, hein, Ana? Absurdo. Absurdo, né? Impagável o Financeiro, estresse. déficit. É impagável. E de algo que você fez certo. Sim, Que foi um desfecho desfavorável. desfavorável. O desgaste, além de... Acho que pior que financeiro é o mental, né? Acho que vai anos, porque a gente já se culpa muito quando uma criança tem um desfecho desfavorável, né? Sim. A gente já se sente impotente, a gente se sente incapaz, porque a gente quer salvar uma vida, né? E dar o melhor para ela. Então, ver uma criança piorando nas suas mãos e você não conseguir fazer nada, né? Além daquilo que você já está fazendo, é um cenário extremamente estressante e você tem que manter a calma mesmo assim. Você tem que ser racional diante de uma dor que você está sentindo naquele momento, naquela angústia. Você tem que ser racional e centrado. Eu acho que é uma das profissões mais desafiadoras por conta disso, né? Sim. É uma vida. E o desfecho desfavorável já me devastou aquele dia, né? Sim. O processo veio 2 anos depois, mas eu fiquei meses devastada por aquilo, desacreditando de mim, né? Sim. Conversando com várias pessoas mais velhas e falando, isso acontece. Conversando com especialistas de via aérea sobre estenose subglótica, conversando com cirurgião torácico sobre as traqueostomias à beira-leito. E todos me falaram assim, você fez exatamente tudo que deveria ser feito. Não teve absolutamente nada. Se precisar, eu também faço um relatório para você, tudo. Mas é devastador. Acho que mais do que financeiro, né? Porque você desacredita de você mesmo e te desanima um pouco, porque você vê gente fazendo muita coisa errada por aí e não é processado. Sim. Não só na medicina, mas como em várias profissões. E as pessoas estão andando por aí felizes, dormindo tranquilas. E você que fez tudo certo, receber um choque desses e é desanimador, né? Traz pesadelo, assim. Além desse estresse, isso impacta na tua prática hoje, no sentido de você fica já mais temerosa, você evita certas situações, ou... Eu imagino que sim, fica inevitável, você passou por uma situação difícil, mas você muda alguma coisa na tua prática depois disso, por medo ou angústia? Como é que é, assim, na tua vida hoje? 2 cenários. Um cenário que eu sou extremamente responsável por tudo, que é no público, onde eu sou responsável por todos os residentes, né? E eles que tentam entubar, o R2 de pediatria, se não consegue o R de UTI, se não consegue, chega em mim, uma via aérea é muito mais difícil. Ali eu tenho muito mais tranquilidade, porque o que aconteceu comigo foi num cenário particular. Sim. Eu percebo que quando eu estou no cenário particular, eu fico muito mais nervosa, né, para a realização do procedimento. Então, eu não ainda consigo esquecer isso, né? Sim. Essa pressão. Então, eu me sinto muito pressionada no hospital particular quando eu vou fazer um procedimento, né? O que não é bom. Então, eu prefiro que outro colega faça. Mas, no outro cenário do SUS, para mim é muito mais tranquilo. É fácil.
Você se sente mais amparada pela... Não é instituição, mas assim, você se sente um pouco mais... Apesar de eu ser mais pressionada, porque eu estou ensinando e porque eu tenho que mostrar como faz para os meninos, eu estou sendo avaliada pelos meus residentes, se eu sou uma chefe que sabe ou não o que eu estou fazendo, deveria ser muito mais estressante, mas não é. Interessante. É o que minha mente gravou. Doutora Ana, e aí a sua resposta vai servir para orientar muita gente. Você tinha estudado, antes de acontecer isso com você, sobre direito médico, sobre toda essa parte, ou esse evento na sua vida profissional te fez estudar muito mais essa parte, sem ser uma parte técnica médica, mas essa parte de processo médico, de como acontecem as coisas? Isso te fez estudar o código de ética médico? Porque, assim, vamos ser sinceros, né? A gente precisa passar por uma situação, às vezes, para a gente se atentar e estudar mais aquele tema, né? Isso te fez estudar mais, te fez passar mais para os alunos essa parte, além da parte técnica em si, da intensiva? O código de ética médica, acho que isso é uma coisa que todo médico tem que saber, né? A gente aprende na faculdade. Mas não acontece, a gente sabe. Na minha faculdade, a gente era obrigado a ler, né, na bioética, o código de ética médica, tinha prova disso, a gente tinha bioética, então era uma disciplina, a gente leu. O código de ética médica, sim, o tempo todo, com certeza, ao longo da minha vida, mas a questão do direito médico, eu não tinha noção nenhuma, né? Não tinha noção nenhuma. Não, ninguém ensina e eu isso. falo isso. Então, eu comecei a passar a minha história para os meus residentes. Eles não acreditam nisso. A maioria fala, você? Sim, eu. Assim, é impressionante. E eu sou muito certinha, Evandro sabe. Eu sou muito certinha em... Ai, vamos passar esse antibiótico via oral agora. Não, Evandro, espera mais um pouquinho, vamos deixar esse antibiótico da endovenosa. Eu sou muito minuciosa em algumas coisas. Tudo baseado em protocolo. Em protocolo, eu mando no grupo os artigos de atualização, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, puxo a orelha dos meninos. Quando ainda tem algumas condutas que não são prejudiciais, não vão matar, não vão pôr a vida em risco da criança, mas que existem condutas melhores, atuais, né? Eu puxo a orelha mesmo do pessoal, eles sabem, sou chata. E aí eu comecei a estudar o direito médico, foi aí que eu fui ver, né? E o meu advogado, ele era médico. Olha. E ele foi para o direito médico, e pelo que eu percebo, ele faz só defesa médica mesmo, porque acho que ele percebeu isso, né? Excesso de judicialização. Então, eu fui estudar, e uma coisa que eu recomendo para todo mundo, eu falo isso o tempo todo, e muita gente não me dá ouvidos, contrate um seguro médico. Contrate um seguro médico. É Legal. Um preço irrisório perto do que você vai gastar com advogado. É um valor muito baixo, a gente imagina um valor alto. Eu vou dar um exemplo. Nem sei o nome da minha seguradora, para você ter noção. Sim. Né, então, não estou nem fazendo propaganda. Gostaria, quiser, eu posso fazer alguma propaganda. Merchan. Patrocina a gente. R$ 2.500 por ano para cobrir uma pólice de 400 mil. Então, é muito barato. Para o médico... Nos Estados Unidos é obrigatório residente ter seguro médico, né? Lá é obrigatório, todos têm, né? Aqui a gente não tem essa cultura, né? Não tem, mas eu sempre falo, e eu já falei também para os residentes que eles podem ser processados como médicos também. Sim. Principalmente quando acontece de um assistente não assistir e eles terem que tomar decisões. Eu oriento que isso não pode acontecer. O exemplo que eu dei do meu amigo, o processo se arrasta há muitos anos e ele era residente. Então, exige... Eu, no hospital que eu trabalho, universitário, quem assina atestado de óbito são os assistentes, não são os residentes, né? Isso também é muito importante, né? Porque é uma responsabilização de um residente, que pode ser visto como um imperito, porque ele não concluiu a residência. Então, se for processado aquela pessoa, né,
pode vir a acontecer. Então, eu vim a estudar depois, a entender depois como as coisas funcionam, li muito e questionei muito. Eu falava, mas esse processo está ridículo, está escrito coisa aqui que não é possível. E o meu advogado falava, mas é direito da família escrever. É direito deles falarem isso. Mas isso aqui é mentira. Mas é direito deles. Me ocorreu uma dúvida agora que eu quero falar antes que eu esqueça. Você citou um ponto interessante. Então, o cara é estudioso, ele fez uma pós, ou estudou, e aí ele trabalha, de repente, numa UTI, mas ele ainda não tem o título de especialista, que aí a gente esbarra em coisas burocráticas, né? Ele fez tudo certinho, mas ele não tinha, às vezes, o título, ele está trabalhando lá, ou às vezes ele é de outra área, mas é um cara estudioso e que fez o protocolo, fez sequência rápida, usou o remédio certo, material certo, estudou, mas deu errado. E aí? Esse cara sendo processado, ele é imperito? Porque, em teoria, o médico pode fazer o que quiser, né? Em teoria, o médico, ele pode ir lá e fazer uma neurocirurgia, mas ele vai ser responsabilizado por aquilo. Essa que é a minha dúvida. Será que o não titulado... O que eu sei que é obrigatório é ter título, residência, né? Título e título de terapia intensiva. Ou não residência, complementação, para você tirar o título de terapia intensiva pediátrica. Então, para ser coordenador diarista, para você ser o médico diarista, que é o visitador em outros estados, né? Ou para você ser o médico coordenador, você é obrigatório, em vários hospitais particulares, tem que ter o título. Tá? Não só a residência, como o título também. Como plantonista, eu não sei, talvez não, mas... Até porque não é a realidade do Brasil, né? Isso, é isso que eu ia falar. Não é a realidade. Mas talvez por ter... E aí tem um problema, né? O que eu estou vendo. E a judicialização, eu acredito que vai aumentar muito por isso. Aumentaram muito o número de universidades, o número de médicos recém-formados no mercado. E muitos não indo para a residência. A maioria. E trabalhando... São generalistas, né? Que vão trabalhar em unidade de terapia intensiva pediátrica, que eu acho que é muito mais difícil do que a de adulto, porque a gente não passa na faculdade em estágio de terapia intensiva pediátrica, a gente passa em estágio de terapia intensiva adulta, né? Então, a gente não pega a mão de UTI pediátrica. Talvez ele seja imperito, sim. Pelo CRM e pelo juiz. No fim, você não vai estar respaldado. Você não vai estar respaldado. Mas, se você faz cursos, aí eu falo, Brasil, lá onde está, lá na divisa do Brasil que o Daniel está, não tenho residência e eu preciso estar ali, eu sou um médico, o único médico que eu estou ali. Eu tenho cursos de pós-graduação online, eu tenho congressos, eu tenho... várias atualizações, eu mostro que eu estudo e eu tenho esses certificados. Sim. E eu demonstro que eu estou numa área remota, que eu não tenho acesso, mas que, apesar disso, eu tenho feito vários cursos, eu tenho me aperfeiçoado, que é a forma que aquela região me dá. Acredito que essa diversificação, essa diversidade do cenário brasileiro, ela é levada em conta. Sim. Né? Diferentemente de estar num centro como São Paulo e a pessoa pode ser vista como imperita. Sim. Né? Acho que diferente. Mas não sou juíza. Mas muito eu legal. penso assim. Bom. No primeiro podcast eu falei com o Renan, que está no Recife, fez a pós de medicina intensiva e trabalha, e é um cara extremamente competente. Ele dá aula de POCUS, ele fez o avançado de POCUS. E aí... essa é a minha dúvida, né? Se perante alguém que é leigo, que está julgando o teu caso, se às vezes isso pode ter alguma repercussão no sentido de, poxa, às vezes tem aquela mente mais fechada. Fez residência ou não fez? A gente sabe que na prática, isso não necessariamente uma residência médica te atesta como competente. Tem que ter né? feito a conduta correta. Conduta correta. E anotada em prontuário. A gente sabe que a realidade do médico brasileiro hoje a maioria não vai fazer residência. Muitos não querem, outros não podem. Poxa, todo mundo tentando sobreviver, trabalhando, e alguns fazem os cursos, atualizam e tal. Mas é importante a gente
ter esse debate, né? O quanto isso é impactado lá no fim, né? Na hora do processo, o juiz vai falar, fez residência ou não fez? Onde? Como é esse curso aí que você fez? Então, assim, A gente isso não pesa. sabe, né? É difícil, né? É difícil. Teria que perguntar para um juiz. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Cara, o que eu tenho visto aqui é que realmente é muito difícil achar um cara com RQE em intensiva pediátrica, mas as UTIs pediátricas têm um RT, médico responsável que tem um RQE, senão ela não ganha o título de UTI. Eu já vi hospital dando título de unidade de cuidados intermediários porque não tinha um RT. Entendeu? Mas, se ela tem um título de UTI, ela tem um RT responsável. E o que eu tenho visto, né? Porque a realidade local, como a própria doutora Ana falou, que tem que ser levada em consideração por um país tão extenso, né? Que esse cara se responsabiliza. Então, o outro que não tem, entra como imperícia e o outro se responsabiliza. Entra também no processo o RT. Sim, É o RT. com certeza. Né? Que geralmente tem um controle sobre a escala também. É o Porque filtro o de nome dele tá qualidade na dos reta, né? profissionais que estão ali, né? Mas é complicado mesmo. E sim, são assim, diferente de São Paulo, né? De grandes centros. Mas muito bom tudo bom, isso que a doutora falou. Para a gente não tirar muito tempo da Ana, já temos 1h30 de papo aqui, fazer um resumão geral e aí a gente conclui. Pelo que eu entendi, até agora eu gosto de fazer esse resuminho. Na minha cabeça, meu TDAH... Acadêmico, coisa de professor. Então, comunicação, acima de tudo, pelo que eu entendi, foi uma parte muito importante do papo. Comunicação com os familiares e toda a equipe. Toda a explicação das possibilidades. De tudo, de aplicar os protocolos de comunicação, enfim, comunicação clara no nível do paciente. Segundo, registro em prontuário, que é fundamental. A gente também falou muito sobre atualizações e estudar. A Ana falou estudar umas 1000 vezes aqui sobre... E está estudando até direito médico, etc. A gente tem que estudar, código de ética, etc. E, último ponto, qual é? O que mais que vocês querem acrescentar para a gente terminar? Então, especialmente comunicação, registro, atualização, né? E o que mais? Tem mais algum ponto que vocês gostariam de complementar? Seguro médico. Seguro médico, isso eu estava esquecendo Seguro desse. médico. Seguro médico. Seguro médico. Vai aliviar bastante a cabeça. Patrocina nós. Eu não vou falar marca nenhuma também, porque ninguém me patrocinou. Mais alguma coisa, gente, que vocês queriam complementar? Acho que até agora foi um papo muito bom. Cara, É um papo difícil, né? Um papo muito difícil, que ninguém quer falar sobre isso, sobre a parte amarga da medicina. Da gente dar o nosso melhor, você se dedica, você estuda e chega lá. Acontece nas melhores famílias, né? De você, um belo dia, você está cansado, você viu vários pacientes. Outro dia eu falei com uma paciente, expliquei exatamente como a gente estava falando, né? É isso, o prognóstico pode ser esse, a gente está investigando a possibilidade de meningite bacteriana. Ela não gostou do que ela ouviu. Então, às vezes, assim, aquele filtro, o paciente está tão tenso, aquele momento difícil, e ela só ouviu meningite e ela começou a chorar copiosamente. E é raro isso acontecer, porque assim, eu sempre tento ser o mais compreensível e conversar bem com ela. A Ana sabe disso, né? A gente gosta de conversar, eu gasto horas, às vezes faço uma consulta de puericultura no paciente de UTI. Mas para aquela paciente não caiu legal. Então ela chamou a enfermeira no canto e falou, você pode pedir para outro médico vir conversar comigo? Não gostei desse. Nossa. Não gostou de ouvir a palavra meningite. Então, cara, acontece. Todo mundo recebe e passa a informação e às vezes bate de um jeito que não vai legal. E numa dessa tem um desfecho ruim. Não, aquele cara falou coisa que eu não gostei, eu vou processar. Acontece com todo mundo. Ou um procedimento que deu errado. A gente tem que se proteger, a gente tem que se manter atualizado e ter uma rede de apoio para se apoiar nisso tudo, né? E eu acho que uma mensagem para a população, né? Sim. Agora, que os médicos são seres humanos. Total. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, né? E dói muito na gente. A criança grave, o desfecho desfavorável e ser insultado no ambiente de trabalho, que tem acontecido cada vez mais.
Então, nós somos seres humanos, né? Sim. Com sentimentos, com dores, com familiares doentes, com familiares também que estão partindo e nós temos que trabalhar. Então, como todo ser humano, erros podem acontecer, né? Mas tem que se lembrar que nós somos seres humanos e que dói muito na gente, muitas coisas. Dói, né? Dói. A gente queria que todas as crianças ficassem bem, mas nem sempre é possível, né? Sim. Bom, mais alguma coisa, colegas, para a gente fechar nosso papo? Renan, quer trazer mais algum detalhe, falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. A gente vê que isso que a doutora Ana falou sobre o processo que ela enfrentou, todos os colegas médicos sempre falavam, não, mas você estava certa, não, mas você fez o procedimento correto, eu faria dessa forma, então, no final das contas, a gente chegaria no mesmo caminho, mas o que a gente vê é que, ou seja, a conduta foi correta, ela era uma médica que tinha capacidade, tinha perícia para fazer aquele procedimento e, infelizmente, aconteceu de uma forma que era possível, né? Não é esperada, mas é possível. Mas uma coisa que vai ajudar mesmo é o registro do prontuário. Porque, veja, se em um primeiro momento eu não conseguir um entendimento correto daquela família, uma compreensão adequada, um bom acolhimento daquela família por N motivos, como, por exemplo, o que o Evandro falou, de que ela viu a palavra meningite, ouviu e ficou super agitada e parou de ouvir o restante. Às vezes acontece dessa comunicação não acontecer e a forma de a gente respaldar o prontuário. Por quê? Por mais que a gente converse depois com colegas e todo mundo concorde que aquilo ali aconteceu de uma forma correta, para a família não vai acontecer. E aí, como foi quebrada essa comunicação, a única coisa que vai segurar é o prontuário. O CFM entra não como o julgador, como a doutora Ana falou, que é uma coisa que eu li e achei bem interessante também. Ele vai fazer uma documentação que vai atestar a perícia daquele médico, atestar que ocorreu tudo ok, e aquilo ali vai ser utilizado para embasar, né, a absolvição durante o processo. Então, vai ser uma ajuda, um respaldo médico para aquele processo ser absolvido, e aí vai depender muito de como o juiz vai interpretar todas as outras fontes, as outras análises, né? Então, o prontuário é o principal, e essa comunicação com a família que a gente sempre tem que tentar deixar tudo muito claro. Sobre o início da nossa conversa, doutora Ana, sobre a hiperespecialização, eu trabalho em um hospital também ultra hiperespecializado, e acho que o sentido que eu falei, mais que eu tinha conversado com o Evandro antes, foi, em alguns momentos, essa comunicação entre os especialistas e o intensivista ser ruim, exatamente isso. Porque, não que seja ruim ter hiperespecialização, não, eu já até comentei em um podcast que a gente teve um paciente que teve 7 especialidades diferentes no serviço que eu estava, e isso é incrível, né, para o paciente. A gente consegue abrir um leque de diagnósticos e fazer um estudo completo daquele paciente. Mas mais naquele sentido de que o intensivista falou, não, vamos esperar o cardiopediatra. Só vai tomar essa conduta, entendeu? Então, às vezes, em algumas famílias, em alguns pacientes que são mais complexos assim, eles começam a não aceitar muito a conduta do intensivista, entendeu? Se não for uma coisa de extrema urgência, como, por exemplo, a indicação de intubação. Então, isso em alguns momentos atrapalha, mas assim, no geral, é muito bom para o paciente e para a equipe como um todo, né? E daí a postura do médico que está ali na hora foi o que a Ana falou, né? De você falar, olha, é isso, você pode participar, mas caso aconteça um desfecho ruim, eu vou precisar atuar. Então você tem a autoridade daquele momento e você tem que mostrar essa autoridade. Você não pode titubear, você não pode mostrar insegurança, porque o paciente vai sentir isso, né? E é um momento crítico. Então, você tem que mostrar que você está apto a estar ali. Então, eles sentem, né? Se você titubeia, é isso, né? Ana, muito obrigado por ter vindo. Luísa, obrigado. A Luísa ficou ali nos bastidores, a nossa amiga residente. Esse papo não é para te desanimar, tá? Continue na carreira. Eu acho que tudo isso que a gente falou veio para melhorar a medicina, porque antes o bicho pegava, né? Antes era difícil, né? E a gente vive pisando em ovos, mas ao mesmo tempo
com mais segurança, sabendo que, poxa, isso foi o que a Ana falou, isso me fez estudar mais, me preparar mais, então você entra mais confiante. É igual Copa do Mundo, cara. A gente tá vendo a Copa do Mundo. Não tem time ruim mais, acabou. E no hospital é a mesma coisa, não tem esse negócio. Você entra no mercado de trabalho, você tem que estar preparado, tem que estudar. Ah, eu não sei isso, vamos estudar. Ah, eu não uso ultrassom, né? Eu sou de uma geração de uma galera que não é adaptada, não é acostumada. Cara, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que aprender, porque não faz sentido eu só passo sem ultrassom um catéter. Você tá no escuro, então por mais mão que você tenha, o ultrassom tá ali, você vai ver melhor. Então, assim, as tecnologias, IA e direito médico, a gente tem que saber, né? Sim, a gente vai ter que se certeza. preparar para isso. Sim, senhora. Concordo. Diga suas últimas palavras, o seu epitáfio, que estará na sua tumba quando você for a óbito um dia. Que demore muito, que leve mais de 100 anos aí. Não. Tudo isso não. O que você quer deixar para essa nova geração, essa galera de médicos que está ouvindo a gente e pacientes, seja lá quem estiver ouvindo? Que sempre dê o melhor de si, então estude sempre, se atualize sempre, faça o melhor que você pode pelo seu paciente. Sempre. Maravilha. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os colegas também de bancada. Semana que vem tem mais. E você que está aí, não esqueça de também vir fazer parte da nossa comunidade. Acompanhe o nosso Pé Diverso, acompanhe os podcasts semanais, se inscreva no canal, mandem para os seus amigos e vem fazer o nosso curso de emergências. Tem curso presencial, vai ter curso de POCOS, né, Renan? Aliás, a Ana é muito boa de POCOS, viu? A gente precisa convidar ela. Olha aí, ó. Ela é muito boa, ela é professora de POCOS. E não percam, os próximos episódios tem muita coisa legal por vir. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Tchau, galera! Valeu, galera! Tchau para vocês. Galera. Aí, ó, pessoal tem gente aqui só para concluir do chat dizendo dicas importantes, inclusive para nós da enfermagem e todos os profissionais de saúde. Então não é só médico que está ouvindo a gente, tem uma galera aí assistindo. Muito obrigado por vocês terem participado. Um grande abraço, tchau, tchau.